Posso fazer práticas de rapel ou acesso por corda no meu treinamento de NR35? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico. Eu já vi e eu sei de alguns colegas que nos seus treinamentos de NR35 de 8 horas aplicam práticas de rapel ou acesso por corda nos seus treinamentos. Então, será que a NR35 permite fazer isso? Antes da gente responder essa pergunta, não se esqueça, deixa o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque a gente está com muitos conteúdos relacionados à segurança do trabalho. E estamos publicando vídeo todos os dias. Então acompanhe a gente, você ativando o sininho, você vai receber as notificações dos nossos vídeos. E lembrando, a gente está com uma série de vídeos relacionados a trabalho em altura que vai agregar ao teu conhecimento técnico também. E se você é instrutor, vai te ajudar um pouco no teu conhecimento também para ministrar os treinamentos, beleza? Então vamos lá. Eu passei por uma situação há um tempo atrás que eu cheguei num cliente, fizemos uma proposta para fazer o treinamento de trabalho em altura e tudo mais. Aí o cliente falou, não, aqui fulano de tal vem aqui, ministra treinamento pra gente e tudo mais. Eu falei, legal. Eu falei, quantas aulas práticas? Como é que ele fez? Eu indaguei, né? E o cliente me falou, não, a gente subiu no silo e a gente desceu de rapel. Eu falei, rapel? Eu falei, é. Eu falei, não foi acesso por corda? Não, rapel. Tá, quantas cordas vocês desceram? Uma corda. Uma corda? Vocês usaram algum descensor? Não, a gente usou freio 8. Freio 8? Aí eu fiquei assim. Aí eu fui estudar. Será que isso pode ser aplicado ou não? Então é isso que a gente vai trazer aqui para vocês. Na verdade, o primeiro curso que eu fiz de trabalho em altura, isso lá em 2014, com um excelente profissional, numa escola excelente, top aqui do Brasil, nós fizemos lá em Curitiba. Desde aquele primeiro curso que eu fiz, eu já aprendi que a gente não pode fazer rapel ou acesso por corda nos treinamentos de 8 horas. Mas vamos descobrir o porquê. Primeiro, o que diz a NR35 sobre isso? De uma forma direta, a NR35 não fala nada. Ela não fala assim, olha, é proibido fazer rapel ou acesso por corda nos treinamentos de NR35, tá? Diretamente ela não fala nada. Porém, nós temos aqui o anexo 1 da NR35, que é um anexo exclusivo de acesso por cordas. Para quem não sabe o que é o acesso por corda é como se fosse o rapel nas empresas, o rapel na indústria, também conhecido como alpinismo industrial, tá? Então são técnicas de rapel que são adaptadas e aplicadas na indústria. O rapel, pessoal, é um esporte. Sendo esporte, ela tem as suas legislações próprias, tem os seus métodos próprios, que entra em divergência com acesso por cordas. Um exemplo muito claro, no rapel se utiliza apenas uma corda, na sua grande maioria. No acesso por corda se utiliza duas, uma para o trabalho, que seria utilizando o descensor, e outra para um trava-quedas. No rapel normalmente se utiliza uma corda, tá? Então tem essas particularidades. Então para quem não conhece, depois coloca aí na internet, você tem bastante conteúdo de rapel e acesso por corda, você vai ver a diferença entre os dois. Aqui eu só dei alguns exemplos bem básicos. Então, o anexo 1 da NR35, ele traz para a gente as informações quanto ao acesso por corda. Ele fala o seguinte, ó, para fins dessa norma regulamentadora da NR35, considera-se acesso por corda a técnica de progressão utilizando cordas, com outros equipamentos para ascender, subir, descender, descer, ou para se deslocar horizontalmente, assim como para posicionamento no local de trabalho, normalmente incorporando dois sistemas de segurança fixados de forma independente. Aqui ele está falando das linhas das cordas independentes, né? Seja a corda para trabalho, a corda de acesso, e a corda para o trava-quedas, a corda de segurança da linha de vida. Um como forma de acesso, como eu falei, a corda de acesso, e outro como corda de segurança, que é a linha de vida, utilizado com um cinturão de segurança tipo paraquedista, tá? Então aqui, quando a gente vê a definição de acesso por corda pelo anexo 1, ele fala que acesso por corda são técnicas de progressão utilizando cordas. E ele falou aqui o que seria essa progressão. Subir,
descer e ir na horizontal com as cordas, ou se posicionar apenas com as cordas, tá? Isso seria a progressão. E o que a gente faz no rapel? Subir, descer, né? Na sua grande maioria, ou também poderia ser na horizontal, também deslocamento na horizontal, através das cordas apenas, ok? Então isso seria o rapel. Se eu trazer o rapel para a indústria, quando eu falo indústria, entenda que seria empresas em geral, qualquer ramo de atividade. Tá? Então eu vou usar o termo indústria para você entender que seria todos os tipos de ramo de atividade, todas as empresas, tá? Só para ficar fácil o nosso entendimento aqui. Então aqui, ó, se eu faço uma prática de rapel na indústria, eu estou fazendo acesso por corda. Então entenda, rapel é esporte. Sendo esporte, ele não pode ser aplicado na indústria. Porque a partir do momento que eu aplico na indústria, nas empresas em geral, as técnicas de rapel, ele deixa de ser rapel e passa a ser acesso por corda, tá? Mediante o item 1.1 do anexo 1. Sendo o acesso por corda, obrigatoriamente eu tenho que atender o anexo 1 da NR35. Caso contrário, a empresa poderá ser multada. Então o anexo 1 da NR35 está presente lá na NR28, que traz as multas se eu descumprir os itens que estão dentro dela. Então, se eu apliquei o rapel na indústria, nas empresas, ele não é rapel, é acesso por corda. E se eu não executar os procedimentos de acesso por corda conforme o anexo 1, a empresa poderá ser multada. Então, essa é a primeira base. Então, aplicando o acesso por cordas, a gente precisa entender as atividades com acesso por cordas devem ser executadas de que forma? Então, olha o item 2.1 do anexo 1 da NR35. Fala aqui, ó. As atividades de acesso por corda devem ser executadas de acordo com os procedimentos em conformidade com as normas técnicas nacionais vigentes. Que norma é essa? Norma NBR 15.595, que ela traz para a gente os procedimentos para a aplicação do método de acesso por corda. Então, se eu for aplicar o acesso por corda, eu tenho que seguir os procedimentos da NBR 15.595, tá? Lá na NBR ela fala que o trabalhador tem que ser capacitado e tudo mais. Depois a gente vai entrar nesse ponto, que aqui também é a linha B do item 2.1 do anexo 1 da NR35, tá? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, o que acontece? Se eu for aplicar as técnicas de acesso por corda, eu tenho que seguir o procedimento da NBR 15.595. Por quê? Porque o anexo 1, item 2.1, fala que eu tenho que seguir as normas técnicas nacionais vigentes. E detalhe, o que a gente mais vê, os profissionais, inclusive dentro da área de segurança do trabalho, que fazem essas práticas de rapel, acesso por corda, utilizando esse equipamento aqui, que é chamado de freio 8. Os profissionais de segurança do trabalho que aplicam, às vezes, esse rapel na indústria, eles utilizam freio 8. Por quê? Porque o freio 8 ele é muito utilizado nas técnicas de rapel. Lembra, rapel que é esporte. Então tem profissionais que aplicam o esporte e utilizam o freio 8. Tá? Para que serve esse freio 8? Esse freio 8 ele vai servir para descida da pessoa nas técnicas de rapel. Tá? Então eles utilizam freio 8, utilizam às vezes outros equipamentos, eles utilizam também às vezes alguns descensores, tá? Mas na grande maioria utiliza o freio 8. Por quê? Por ser mais barato. O freio 8 ele vai ser utilizado para técnicas de descensão, de descida no rapel, entendeu? Agora, quando a gente usa o freio 8 na indústria, o que a NBR ela nos fala? A NBR 15.595 de 2016, ela nos traz aqui a definição dos equipamentos de descensão. Então, o que acontece? Os profissionais eles utilizam o freio 8 como um equipamento para fazer a descensão, a descida. Então, lembra, se eu trago o rapel para a indústria, ele deixa de ser rapel, passa a ser acesso por corda. Sendo acesso por corda, eu tenho por obrigação seguir a NBR 15.595. Para fazer a descensão, a NBR 15.595 ela fala o seguinte, ó, no item 3, no subitem 3.11. Descensão. Método de progressão no qual o profissional utiliza um equipamento de descida com bloqueio automático através da corda de trabalho.
Óleo descensor. Descensão é uma técnica de descida com um equipamento com bloqueio automático. Quer dizer o quê? É um equipamento que se eu tirar a mão dele, ele trava, ele não me deixa cair, tá? E o que é um descensor para a NBR 15.595? É um equipamento mecânico de ação por indução de fricção com mecanismo de bloqueio automático, que permite ao usuário realizar uma descida controlada e parar com as mãos livres em qualquer altura escolhida. Por que eu estou falando isso? Porque o freio 8, tá? O freio 8, quando ele é utilizado para rapel, se o esportista ele retirar as mãos do freio 8 ou da corda, que seja, ele cai. Tá? Ou se não tiver uma pessoa lá embaixo segurando através de um nó, através de uma técnica, e aquela pessoa que está lá embaixo soltar a corda, essa pessoa ela cai, ok? Ah, Thiago, mas tem um nó que você faz lá no freio 8 para você não cair. Perfeito, mas se você não souber esse nó, você cai. Tá? Você cai. Ou seja, o freio 8, ele não é um equipamento para descida com bloqueio automático. É isso que eu estou querendo dizer. Então, quem usa freio 8 na indústria, nas empresas, para utilizar a técnica de rapel ou acesso por corda, entre aspas, se você está usando freio 8, você não está atendendo a NBR 15.595. E se você não atende a NBR 15.595, você não vai estar atendendo o anexo 1 da NR35. Sendo assim, a empresa pode ser multada por usar um freio 8. Ok? Então, Thiago, que equipamento é esse para fazer descensão com bloqueio automático? Lembra, pela NBR 15.595 é o seguinte, o equipamento para fazer descensão, quando você está com a mão nele, você está descendo. Mas se você tira a mão dele, ele bloqueia automático. É isso que está querendo dizer aqui. Então, que equipamento é esse? A gente vai usar os descensores. Aqui, como exemplo, nós trouxemos aqui o ID da Peltz, né, e também o D4 e D5 da TASC também, que são alguns equipamentos mais conhecidos. Fora esses, tem outros, tá? Existem outros equipamentos também, só pesquisar na internet vocês vão estar achando esses equipamentos aí também, tá? Mas aqui eu trouxe dois que são os dois mais utilizados, que o pessoal conhece bastante esses equipamentos. São esses equipamentos aí que são utilizados para fazer a descensão, que se você tirar a mão desse equipamento, ele vai travar automaticamente. Tá? Então, para fazer rapel, é esse equipamento que tem que ser utilizado. Então, se eu pego um trabalhador, um instrutor de trabalho em altura que faz rapel nas práticas dos treinamentos de trabalho em altura, para fazer esse rapel, ele teria que usar esse descensor. Por que as pessoas usam freio 8 e não os descensores? Porque o freio 8, aqui na minha cidade, por exemplo, se for umas lojas de EPI que eu acho para comprar aqui, eu pagaria em torno de 80, 90, 100 reais num freio 8. Um descensor desse aí, o mais barato que você vai achar aí, às vezes você pega uma promoção, tá R$ 1.800, R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000, dependendo o descensor. Depende do dólar também, às vezes está mais um pouquinho para menos. Então, sim, essa é a diferença, pessoal. Porque o mecanismo desses descensores, eles são de bloqueio automático. Então, existe toda uma engenharia feita em cima desses equipamentos. Então, eles têm vários itens, várias condições de segurança, coisa que o freio 8 não tem. O freio 8 é para ser utilizado com corda através de nó e é para o esporte, tá, pessoal? É para fazer o esporte rapel. Para o trabalho em acesso por corda é freio 8. Só que não é só isso. Para você poder fazer o acesso por corda, o que você também tem que fazer? Você tem que se atentar ao item B, a linha B, do item 2.1 do anexo 1 da NR35, que fala o seguinte: a atividade de acesso por corda deve ser executada por trabalhadores certificados, em conformidade com as normas técnicas nacionais vigentes de certificação de pessoas. E ele está se referindo ao quê? A NBR 15.475, que é a NBR que traz a qualificação e certificação de pessoas para atividade de acesso por corda. Então, o que acontece?
o trabalhador que vai executar as técnicas de acesso por corda, ele tem que ser treinado, ele tem que ser certificado segundo a NBR 15.475. Então você tem que seguir todos aqueles procedimentos. Aí você tem lá dentro da NBR, ele fala lá que você tem 3 níveis de profissional de acesso por corda. Profissional de acesso por corda nível 1, nível 2, nível 3. Aí ele traz uma série de requisitos para você ser o nível 1, traz uma série de requisitos para ser o nível 2, traz uma série de requisitos para ser o nível 3, tá? Então ele vem trazendo vários requisitos para você ser um profissional de acesso por corda, tá? Então, detalhe, tem que ser num centro de treinamento, está regulamentado pela NBR, aí tem a NBR do centro de treinamento, aí você tem que fazer o treinamento, aí você tem que fazer uma prova num lugar separado da onde você fez o curso, aí o instrutor tem que ter toda uma proficiência lá exigida pela NBR, ou seja, e detalhe, o curso, se eu não me engano, é de 40 horas, tá? Se eu não me engano, é 40 horas. Ou seja, pessoal, eu executar um treinamento, uma prática de rapel, de acesso por corda, no meu curso de 8 horas de trabalho em altura, não habilita o profissional a ser um profissional de acesso por cordas. Tá, Thiago, mas eu não estou habilitando ninguém a ser um profissional de acesso por cordas, eu faço rapel, mas eu não estou habilitando. Tá, se você não está habilitando ele a ser um profissional de acesso por corda, por que você está fazendo uma prática de rapel no seu treinamento de NR35? O trabalhador vai executar isso no dia a dia? Não. O trabalhador faz rapel no dia a dia de trabalho dele? Não. Então por que você está fazendo essa prática com ele? Para você ser um profissional de acesso por corda, você tem que seguir essa NBR, e você tem que realizar o curso o curso tem que ser realizado por uma instituição acreditada segundo os requisitos estabelecidos na NBR ISO IEC 17024. Que a gente tem 3 instituições no Brasil que seguem essa NBR, que é o IRATA Brasil, que é a Associação Comercial de Acesso por Cordas Industrial, a ABEND, Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção, e a ANEAC, Associação Nacional das Empresas de Acesso por Corda, ok? Então são essas 3 instituições que têm a acreditação para poder fazer esse treinamento, tá? Quando eu estou gravando esse vídeo, né, até onde eu sei, são essas 3. Podem haver mais, tá? Então, se alguma outra instituição conseguiu se credenciar, ser acreditada para poder fazer, então podem ter outras, tá? Sempre verifique se a instituição que você tá fazendo o curso, ela é acreditada por essas outras instituições, ou se você está fazendo por ela, ou se ela atende a essa NBR ISO 17024, ok? Então, são esses cuidados que você vai ter que tomar. Até onde eu sei, são essas 3 instituições, mas pode ser que futuramente tenha mais instituições além dessas, tá? Então, para você poder fazer o acesso por corda ou rapel na indústria, você tem que atender esses requisitos. Gente, um treinamento de 8 horas de trabalho em altura nunca atenderá esses requisitos. E o que eu vejo também é o profissional que faz as práticas de rapel, o instrutor que faz as práticas de rapel nos treinamentos de 8 horas, nem eles atendem esse pré-requisito. Então, se nenhum instrutor atende esse pré-requisito, por que você está ministrando acesso por corda ou rapel nas práticas de altura? Tá? Se você não tem conteúdo suficiente para ministrar um treinamento de NR35, você está acrescentando acesso por corda para ganhar tempo, para conseguir fechar as 8 horas, então já vou te cantar uma pedra. Você não é um profissional proficiente. Porque se você tem que acrescentar rapel para conseguir cumprir a carga horária de 8 horas, você não tem o conhecimento necessário para poder fazer o treinamento. Então vai se capacitar. Tem muitos cursos excelentes no Brasil. Tá? Pergunta aqui nos comentários que eu te dou a indicação de alguns profissionais de alguns cursos de alto nível que a gente tem aqui no Brasil. Então vai se capacitar antes de ministrar os treinamentos. Se você está fazendo rapel, está errado. Tá? Está errado. Então aqui, resumindo, não é indicado realizar aulas práticas de rapel ou acesso por corda no treinamento de NR35. Por quê? Porque você tem que atender a NBR, que determina os procedimentos de acesso por cordas. Tá? Então tem toda uma regra, inclusive nó, ele traz lá a indicação de quais são os nós de ancoragem que você pode utilizar.
Tá? Você tem que ser certificado, você tem que ter um treinamento, você tem que ter um registro num determinado instituição acreditada pela NBR, por uma ISO, para poder ser um profissional. E detalhe, para você poder ensinar, você tem que ter mais graduações ainda dentro do acesso por corda. Então, não basta você chegar lá num curso de 8 horas e você ministrar o acesso por corda. Ou então você ministrar um rapel. Então tome muito cuidado, porque o teu cliente pode ser multado. E detalhe, se você derrubar um trabalhador ao executar essas práticas, por estar fazendo um procedimento de forma errada, você como profissional proficiente, entre aspas, você vai responder civil e criminalmente, porque você colocou a vida de um trabalhador em risco. Então tome muito cuidado com essas práticas. Aí você deve estar se perguntando, beleza, Thiago, então quais são as práticas que eu devo aplicar no meu treinamento de NR35? Pessoal, o treinamento de NR35 é para ensinar o trabalhador os procedimentos da empresa de trabalho em altura e a utilizar os equipamentos que ele vai usar no dia a dia de trabalho. Que equipamento que o trabalhador vai usar? Você vai perguntar, você faz acesso por corda aqui? Faço. Opa, se faz, você tem que ser capacitado conforme a NBR. Manda o cara fazer um treinamento lá na Bend, lá no Irata, lá na ENEAC. Manda fazer um treinamento que seja certificado para habilitá-lo a ser um profissional de acesso por corda. Agora, se ele não faz, por que você vai ensinar isso para ele? Ele não vai fazer isso no dia a dia de trabalho dele. O que ele vai usar no dia a dia? Um cinto de segurança, o talabarte, o trava-quedas. Você vai ensinar ele a usar esses equipamentos. Então, qual que é a recomendação que eu passo para você fazer nos seus treinamentos, nas suas aulas práticas? Ensine o trabalhador a colocação do cinto de segurança, faça a prática de colocação do cinto. A maioria dos trabalhadores, até aqueles que se dizem com experiência em altura, se você entrega um cinto de segurança na mão dele, ele não sabe colocar um cinto de segurança. Então ensina, faça uma aula prática de colocação do cinto de segurança. Faça uma aula prática de uso correto do talabarte. Os trabalhadores não sabem usar o talabarte de forma correta. Tem trabalhador que não sabe abrir o talabarte. Ok? Ensine o trabalhador a subida e descida, a ascensão e descensão com o talabarte, a progressão com o talabarte. Tá? Que você tem que colocar um talabarte lá em cima, tirar o talabarte de baixo, não deixar o talabarte passar do fator de queda maior que 1, porque é para garantir a segurança dele, e etc. Então são essas práticas que você tem que passar para ele. Se o trabalhador trabalha com trava-quedas, ensine ele a usar o trava-quedas. Ele trabalha com trava-quedas retrátil? Beleza, então ensine ele a trabalhar com trava-quedas retrátil. Então é isso que você tem que ensinar para ele. Ensine o trabalhador o uso correto dos equipamentos fornecidos pela empresa. A empresa fornece um outro tipo de equipamento, então você tem que treiná-lo naquele equipamento que a empresa fornece. O trabalho em altura que eu faço aqui é só com tripé, é com monopé, é uma cadeirinha. Você tem que ensinar o trabalhador a usar o equipamento que ele vai utilizar no dia a dia de trabalho dele. Então é essa prática que você tem que fazer. Então isso é proficiência. Thiago, eu não sei usar esse equipamento. Então você não é proficiente para aquele curso. Então, o treinamento de NR35, na prática, você tem que ensinar o trabalhador a usar o equipamento que ele vai usar no dia a dia. Fora isso, você também tem que ensinar práticas de auto-resgate e resgate em altura. Tá? Então, eu sei que o resgate em altura em si, às vezes a carga horária necessitava ser maior. A própria NR35, ela fala que a gente tem que passar noções de resgate. Então, é isso que você vai passar para eles, são noções de resgate. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, mesmo que ele não vai lembrar os procedimentos de resgate, mas quando chegar a equipe de resgate, ele vai saber auxiliar a equipe de resgate, porque a equipe de resgate, às vezes, dependendo da situação, vai precisar de ajuda. E ele vai ter uma noção de como poder auxiliar. E se ele for a vítima, então o que acontece? Ele tem que ter uma noção de auto-resgate. Como saber esperar o resgate chegar? O que eu posso fazer até o resgate chegar? Para que eu não sofra com a síndrome da suspensão inerte. Tá? Então são algumas recomendações que você tem que passar no treinamento prático. Então, pessoal, prática de rapel, acesso por corda nos treinamentos de 8 horas, não façam.
Por quê? Porque se o trabalhador cair, você como profissional vai responder civil e criminalmente, a empresa poderá ser multada e se tiver algum tipo de fiscalização ou alguma condição, a empresa ela vai ser prejudicada por conta de uma conduta sua. Tá? E se você não sabe como executar essas práticas, você não é proficiente. Então busque a proficiência, busque se capacitar para poder fazer um treinamento de qualidade para os seus clientes. Pessoal, tem que investir em conhecimento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um assunto polêmico, eu sei. Eu sei que os profissionais que fazem essas práticas, se não concordaram comigo, tem gente que vai ficar com raiva da minha pessoa, mas eu peço desculpa, mas esse é o meu conhecimento técnico, é a minha convicção técnica, na verdade, é a minha convicção técnica. Se você concorda ou discorda, coloca nos comentários aí, que eu acho que vai ser um tema muito legal para uma boa discussão sadia, ok? Forte abraço a todos vocês, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais e de curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima, pessoal!